Olá galera, tudo bem? Eu estou com o Anselmo aqui. O Anselmo, Olá, como é que tá? bom, é meu sócio da empresa WebGênio, né? Mas além disso ele é professor universitário, né? É formado em informática pela UniOeste. Ele é mestre também em administração, né? Mas nessa área de startups, né? Então é um empreendedor e é um especialista em informática e nesse mundo da internet aí também, né? A gente já trabalha junto há muito tempo e nós vamos falar hoje, ele vai trazer para nós nós vamos falar hoje sobre o conceito de dados abertos na administração pública. Anselmo, você poderia explicar melhor para a gente o que é esse conceito de dados abertos e como que a gente vai poder aplicar isso em Cascavel? Tá, então, hoje o cenário atual político, através do Ministério Público e outros órgãos de fiscalização, eles exigem que todos os órgãos municipais, estaduais e federais forneçam de maneira ampla os dados referentes à administração pública. Só que ainda não existe uma definição clara sobre como esses dados devem ser divulgados. E muitas vezes a divulgação desses dados é feita em um formato que dificulta a leitura desses dados, não só pela população, mas também por ferramentas que poderiam automatizar o processo de extração de dados e transformar esses dados realmente em alguma coisa que fosse significativa. Então, esse projeto dos dados abertos, ele é um projeto mundial. Existe um padrão sobre de que maneira os administradores devem disponibilizar esses dados de tal forma que eles sejam o mais útil possível para a população. Então, assim, o Brasil já é signatário desse tratado internacional e já é obrigação no Brasil nós termos os dados abertos na administração pública. O Brasil ele pegou esse padrão, adaptou, o governo federal fornece de que maneira isso deve acontecer. Em algumas áreas já é obrigatório que se forneça esses dados, e em outras ainda não. Então não é uma imposição legal que todos tenham os dados nesse formato. Porém, eu acredito que ao longo dos anos isso deva se tornar um padrão e que todo mundo deverá seguir esse modelo, visto os benefícios que ele traz para o administrador e para a população também. Certo. Então, dessa maneira, por exemplo, ao invés da prefeitura disponibilizar somente os dados no portal da transparência, em que nem todo mundo consegue entender aquele portal, né, que ele não é de tão fácil acesso, né, a pessoa tem que entender um pouco mais. Então, a gente ou outras pessoas ligadas à área de informática, ou por exemplo, as universidades, né, elas poderiam desempenhar um trabalho de usar esses dados sem ser pelo portal da transparência? Isso. Os dados que estão no portal da transparência, em geral, eles estão no formato PDF. O formato PDF ele é interessante em alguns aspectos, mas computacionalmente falando, não é muito bom. Então, por exemplo, é difícil com que qualquer um de nós consiga implementar um sistema que leia os dados que estão nesse PDF, que faça algum tipo de interpretação automática e que forneça algum tipo de resultado. Por exemplo, mineração de dados. Em PDF é muito difícil de você realizar. Então, se eu tenho, por exemplo, o balanço anual da prefeitura disponibilizado, que pode ser no portal da transparência também, mas em um formato que segue o padrão dos dados abertos, qualquer pessoa poderia ler esses dados através de um sistema que você desenvolve e, com base nisso, criar algum tipo de ferramenta que traga algum benefício para a população. Entendi. E você acha viável, a gente conversou com algumas outras empresas na área de informática, né? Você acha viável se essas empresas se unissem, né, em prol de criar um sistema de transparência e análise da informação, exigir que o município de Cascavel então disponibilizasse essa informação de dados abertos e a gente, enquanto empresa de TI, enquanto comunidade, enquanto população, se unir para criar um sistema de análise desses dados? Essa é a juntamente com as faculdades, né, universidades? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você tem os dados no formato aberto, não existe um limite com relação àquilo que você pode fazer com ele. Estando no formato aberto, quem tiver uma ideia boa pode pegar esses dados e fazer análise em cima deles. O que acontece é que hoje a gente não consegue fazer isso, porque a prefeitura
e outros órgãos acaba fornecendo os dados em um formato que impede que nós possamos fazer esse tipo de análise. Entendi. Então, as possibilidades, elas são infinitas. O negócio nós temos que conseguir, de alguma maneira, exigir que esses dados, que hoje estão em formato que nós não conseguimos ver, sejam disponibilizados também no formato de dados abertos. Entendi. A gente até já fez, né, esse ano um portal da transparência próprio, e você pode ter acesso a ele, é fernandohalberg.com.br/transparência, e lá você tem acesso a todos os contratos da prefeitura de uma maneira clara e fácil. Você não precisa entender nada de informática para entender o que está naquele portal lá. E creio que é isso, né? Eu creio que a principal função dos dados abertos é a gente poder criar sistemas autônomos próprios, desenvolvidos pela comunidade acadêmica ou por projetos vindo da própria comunidade, das empresas, para que a gente consiga levar a transparência de fato para a população, né? Então, porque dar publicidade aos atos administrativos ou a transparência não é simplesmente você disponibilizar no portal da transparência de uma maneira que um contador somente entenda. Não, toda a população tem que entender o que está acontecendo. O que a gente não quer é depender do poder público para isso. Nós queremos que a prefeitura disponibilize esses dados de uma maneira aberta e que a gente possa fazer como acontece em Curitiba, como acontece em outros países, ou até mesmo no Brasil, né, em alguns estados tem o Code for Brasil, né, trazer a comunidade da área de TI, da área de informática, para aprender sobre transparência e sobre como usar esses dados abertos. Então, dessa maneira, nós não vamos depender de ninguém para levar a transparência para a população. Seria isso, né? Basicamente, sim. Dar o poder da análise dos dados para a população. Hoje, nós ficamos refém, né? a indicadores que nos são dados pela administração pública e que você não sabe se aquilo ali realmente é verdade. Então ele pode falar lá o número 53, mas da onde que veio o dado que gerou aquela informação? Para nós, hoje, é muito difícil conseguir validar, porque os dados que nos são fornecidos estão num formato que impede que nós consigamos fazer esse tipo de análise. Então isso não é transparência de fato. Não é. É fundamental que nós consigamos fazer com que todos os dados estejam em um formato que a comunidade possa tornar esse dado em informação útil para a população. Galera, eu vou te convidar para entrar no nosso site e acessar o post sobre esse projeto de dados abertos, que ali a gente vai disponibilizar alguns links também sobre o que está acontecendo no Brasil sobre isso, sobre os tratados, né? O próprio governo brasileiro já disponibiliza algumas bases de dados de maneira aberta, e nós vamos poder, assim que a Prefeitura de Cascavel disponibilizar essa informação, e ela será obrigada a disponibilizar essa informação, porque nós iremos cobrar isso, né, juntamente com o Ministério Público e outras instituições, porque isso é o futuro, né, e isso vai levar o quê? Nós vamos ter mais transparência em contratos públicos, em licitações públicas, no que está acontecendo, né, na Prefeitura de Cascavel. Galera, vem com a gente, Fernando Halberg, 54500 para vereador. Valeu? É isso aí, tamo junto. Show de bola. Show de bola.